Oi gente, tudo bem com vocês? Tô na área começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu falei sobre violência obstétrica. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir ou depois que terminar esse, ou se você quiser assistir primeiro, você volta pra cá depois pra terminar de assistir esse, tá bom? Mas hoje eu vim relatar pra vocês quais foram as violências obstétricas que eu passei durante as minhas 2 gestações. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero dizer que se você tá grávida e tá me assistindo, ou se você pretende engravidar, eu não quero colocar medo em você. Não é esse o intuito do vídeo de forma alguma. Eu quero com esse vídeo realmente abrir os olhos das mulheres, dizer que vocês podem e devem ser respeitadas durante a sua gestação, durante o seu parto, durante o seu pós-parto. Então, sem mais delongas, vamos aos relatos. E, gente, eu vou tentar contar pra vocês numa ordem cronológica, tá? Tenho 2 filhos, então, obviamente, eu tive 2 partos, 2 gestações. Ambos eu fiz tanto pré-natal quanto o parto no SUS, tá? Então, tudo que eu fiz, se tratando de gestação, nas 2 gestações, foi pelo SUS. Então vamos começar com a gestação da Clara, que foi minha primeira gestação. Então eu tinha aproximadamente 30 semanas, quando eu fui receber o resultado do exame de curva glicêmica, sabe? Aquele que a gente faz pra saber se a gente tá ou não com a diabetes gestacional. E quando eu cheguei lá pra saber o resultado e também pra fazer a consulta de pré-natal de rotina, o meu médico que tava me acompanhando não estava lá. Quem estava lá era uma outra médica que foi cobrir as férias dele. E aí tinha uma outra menina com ela no consultório, que provavelmente era uma estagiária, não sei direito. E essa médica que tava no lugar do meu médico, desde o início da consulta, ela foi bem seca comigo, bem ríspida, sabe? Bem grossa. Tudo que ela falava assim, num tom de grosseria comigo. Por fim, foi me dar o resultado, dizer o que tinha dado o meu exame. E aí ela me disse, basicamente, que eu estava com a diabetes gestacional, que o meu exame tinha dado bem alterado. E ela falou que se eu não cuidasse da forma que eu teria que cuidar e fizesse o que ela ia me falar pra fazer, eu poderia até matar a minha filha. É aquela coisa, não é o que você fala, porque realmente a diabetes gestacional, se não cuidada da forma que tem que cuidar, ela pode trazer sérios riscos, tanto pra mãe quanto pro bebê. Isso é fato, mas não é assim que você fala com uma mãe. E quando ela me falou isso, ela disse ainda assim, mas olhando pra você, era bem previsível que isso acontecesse. E aí, como se não bastasse isso, no decorrer da consulta, ela me perguntou quando tinha sido o meu último preventivo e eu não lembrava. Eu tava tão atordoada com aquilo que ela tinha falado que eu também não fiz nem força pra lembrar quando tinha sido o meu último preventivo. E eu só respondi que eu não sabia. E aí ela virou pra menina que tava com ela, pra estagiária, e disse assim, tá vendo? Depois que elas têm doenças graves, elas não sabem por quê. Não se cuidam, né? Gente, sério, a única coisa que eu queria naquele momento era sair correndo daquele consultório, sair correndo e chorar. Não, eu não consegui falar nada, eu não consegui responder nada, simplesmente baixei a minha cabeça e a hora que acabou a consulta, eu literalmente saí correndo daquele consultório. Eu até derrubei as minhas coisas na hora que eu fui sair. Eu me senti extremamente humilhada de verdade, gente, assim, foi terrível. E ali foi a primeira experiência que eu tive com a violência obstétrica. A segunda VO que eu sofri na gestação da Clara foi um dia antes da Clara nascer. Então eu fui até a maternidade porque eu já tinha ido 2 dias antes, já tinha perdido meu tampão, tava sentindo pouquinhas coisas, mas naquele dia em específico, no domingo, a Clara não mexeu nenhuma vez durante o dia. E eu fiquei bem preocupada, porque, né, já tinha perdido o tampão, várias coisas vinham acontecendo e ela simplesmente parou de mexer. Eu fui até a maternidade pra saber o que tava acontecendo, se tava tudo bem, enfim. A médica que me atendeu, que tava de plantão, foi, assim, uma médica bem legal, ela foi super atenciosa comigo. Relatei pra ela tudo o que tava acontecendo, relatei também que eu estava perdendo muito líquido. E aí ela disse que queria fazer o toque e também queria verificar se eu tava perdendo líquido e também iria me colocar pra fazer o cardiotoco, sabe? Ela fez o toque, foi super tranquilo, não doeu, não, foi bem de boa. E aí ela disse que ia então verificar se a bolsa havia rompido ou algo assim. Gente, ela fez algo que assim, doeu demais, e eu não entendia o porquê tava doendo tanto. Um ano depois, uma prima minha ganhou neném. E aí ela começou a me contar como que foi, todo o trabalho de parto dela, o parto e tudo mais. E quando ela contou de um procedimento que ela passou com sentido, porque o médico ofereceu pra ela de fazer aquele procedimento e ela aceitou, ela começou a me contar aí que eu tive consciência do que eu passei. Então existe um procedimento chamado de descolamento de membrana, que ele é indicado para gestantes que estão acima de 40 semanas e é uma forma de induzir o parto naturalmente, entendeu? Então o médico pode fazer isso e o seu trabalho de parto pode então começar ou às vezes também nem funciona. Esse procedimento, ele também pode trazer sérios riscos para a mulher e para o bebê, como por exemplo uma infecção, sangramento, sem dizer que pode começar algumas dores, contrações e tudo mais.
Se isso é feito com consentimento da mulher e no tempo correto de gestação, ok, tudo bem, a mulher permitiu, ok. Agora, esse procedimento foi feito em mim, sem ao menos eu saber que estava sendo feito. Eu estava com 37 semanas de gestação, e aí, durante aquela madrugada, eu comecei a ter sangramento, comecei a ter muitas contrações, e realmente, no dia seguinte, a Clara nasceu. Exatamente no dia que a Clara nasceu, desde o momento que eu cheguei na maternidade, eu passei por várias VOs, só que assim, ao longo do vídeo, conforme eu for contando, você vai talvez se perguntar, mas Letícia, tudo o que aconteceu você consentiu, então não é violência obstétrica. No parto da Clara, eu consenti com tudo. Por quê, gente? Eu já sabia que muitos dos profissionais que trabalham em maternidade, eles unem de certa forma a mulher e aí cometem alguns tipos de violência obstétrica, seja ela verbal, psicológica ou até mesmo física, enfim, eu já sabia de toda essa história, então eu tinha muito, muito medo. Pra vocês terem noção do meu medo de ser maltratada, eu falei pro Flávio e pra minha mãe, pelo amor de Deus, não arranjem confusão com ninguém. Quando a gente tá junto com alguém que a gente gosta, no hospital, por exemplo, e a gente vê que de alguma forma aquela pessoa tá sendo negligenciada, a gente parte pra briga, a gente quer discutir, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma e às vezes a gente até se revolta, né? Então eu falei pra eles, pelo amor de Deus, não façam isso porque eles vão descontar em mim, só em mim, então por favor, não briguem com ninguém. Pois bem, eu internei no CO e logo de cara já veio uma enfermeira dizendo que ia administrar um remedinho pra mim. Eu sabia que esse remedinho era ocitocina sintética, mas como eu disse, eu não me opus a nada porque eu tinha medo. Um tempo depois, a médica veio e rompeu a minha bolsa. Ela avisou que ia romper a bolsa, mas assim, era algo que eu não queria, porém eu não me opus também por medo. Então assim, gente, eu não queria ser maltratada e eu realmente não fui maltratada. Todo mundo, todos os enfermeiros, os médicos que vinham até mim fazer algum tipo de procedimento, eles eram super legais comigo, super atenciosos e super de boa. Quando houve a troca de plantão, a médica, quando chegou na sala da menina do meu lado, ela falou pra médica que tava entrando no plantão que, essa aqui tá assim, tipo assim, foi extremamente grossa, meio que, tipo, falou que ela tava gritando, que não sei o que, e tipo assim, sabe? Cagaram pra menina. Quando chegou na minha vez, ela falou, essa aqui é um amorzinho, ela tá bem tranquila, tá com 5 para 6 já de dilatação, mas ela tá bem tranquila, tá bem... Sabe, assim, ela mudou até o tom de voz pra falar de mim. É isso que eles gostam, a maioria deles. Eles gostam de pacientes que aceitam tudo que eles querem fazer, que ficam quieta, não falam nada, não se opõem a nada, é isso que eles gostam. Mas não é assim que deve ser. E eu sei que parto é imprevisível, nem sempre sai como a gente quer, como a gente planeja, mas se trata do nosso corpo e do nosso bebê. Eles não gostam disso, que a gente saiba disso e que a gente lute por isso. Eu engravidei do Zion, eu já tinha consciência de tudo que eu tinha passado e eu repeti pra mim mesma que eu não ia passar por aquelas coisas novamente. Foi aí que eu comecei a me informar, assistir muitos vídeos sobre violência obstétrica e ver relatos, e enfim, comecei a me munir de todas as informações que iriam me ajudar e disse pra mim mesma, eu vou fazer os meus direitos serem respeitados. Mas mesmo assim, eles tentaram, né? Tentaram. Então eu vou contar pra vocês as coisas que eles tentaram fazer, mas que dessa vez eles não conseguiram. Então, logo na primeira consulta de pré-natal do Zion, consulta pelo menos aqui na minha cidade, a primeira é como se fosse uma reunião das mães que vão iniciar o pré-natal. E aí a enfermeira começou a me perguntar os dados na tipo, entrevista particular, assim. Até que ela chegou na parte que ela perguntou se era meu primeiro filho, e eu disse que não, que eu já tinha outro. E aí ela perguntou a idade do primeiro filho, e eu disse 1 ano e 2 meses. E aí ela olhou assim, ó, gente, por cima do óculos, assim, e falou, eu nem vou falar nada. Ela disse isso. Aí eu olhei pra cara dela, assim, eu cheguei até mais perto e falei, desculpa, mas falar o quê? O que você tem pra falar sobre isso? Juro, gente, eu falei nesse tom. E aí ela ficou meio sem graça, e aí ela baixou a cabeça e começou a atropelar as perguntas uma com as outras e não falou mais nada. Naquele momento eu senti que, opa, pera aí, as coisas podem realmente serem diferentes dessa vez. Outra VO que eu sofri na gestação do Zion já foi no dia do parto. Eu internei e assim, gente, o parto do Zion foi muito rápido. Eu dei entrada na maternidade e em 1h30 o Zion nasceu. Mas quando eu cheguei no CO, no centro obstétrico, aí dali um tempo apareceu um médico, que eu acredito que era o responsável pelo plantão naquele dia. E aí ele parou na porta e ele abaixou a máscara, porque ele tava de máscara. E aí ele me olhou assim com uma cara de deboche, de sarcasmo e disse... Tá doendo, né? Sabe, gente, o deboche em pessoa. Eu ignorei ele, virei as costas e, tipo, ignorei totalmente. E aí, a outra VO foi durante o meu expulsivo, já no finalzinho, um pouquinho antes do Zion nascer.
A médica que estava me acompanhando ali no meu trabalho de parto era uma médica muito querida, um amorzinho, aquelas médicas fofinhas, sabe? Era assim, visível que ela era recém-formada, que era residente, estagiária, não sei como se diz. Mas bem, quando eu vi que ela pediu pra prepararem um negócio pra fazer o piquezinho, eu olhei pra ela e falei: doutora, eu não quero que faça episiotomia. Ela regalou um olho desse tamanho pra mim. Ela começou a argumentar comigo, tentando me convencer de que era um procedimento que eles faziam pra ajudar na passagem do neném, que não sei o que era tudo pra me ajudar e ajudar o neném, e blá, 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 blá. Eu insisti, disse que não queria, e aí ela pediu pra chamar o doutor Ciclano lá, que eu não lembro o nome. E aí quem que chegou? Ele mesmo, aquele médico lá debochado. Na hora que ele chegou, ela já falou: doutora, a Letícia não quer episiotomia, eu tô tentando explicar pra ela. E quando ela foi começar, tipo, se justificar pro médico, ele já cortou logo ela, assim, num tom bem alto, tipo, gritando, bem grosso. Ele falou pra mim assim: você sabe que você pode lacerar até 1 ânus, né? E aí eu olhei pra cara dele e falei: eu sei, mas eu prefiro correr o risco. Porque no meu primeiro parto não foi feita episiotomia e eu não tive laceração nenhuma, não levei nenhum ponto e ficou tudo certo. Claro que agora eu estou falando assim, calmamente, plena, mas na hora eu estava com dor, no momento do expulsivo, e sem dizer a adrenalina que eu tava, né? Porque eu estava com raiva daquele médico querendo me obrigar a fazer algo que eu não queria. Então, vocês imaginam como eu devo ter dito isso, né? Mas eu falei isso pra ele, e aí ele tentou argumentar, e gritando comigo, dizendo que cada parto é um parto. E aí eu ignorei completamente ele, virei pra médica e falei: doutora, eu não quero que faça a episiotomia. Aí, gente, eu comecei a fazer força, 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 força pro piá nascer de vez, pra eles não terem tempo de pegar nada pra fazer piquezinho nenhum. E realmente o Zay nasceu. O importante era que meu filho tava ali comigo e que a minha vontade tinha sido respeitada, né, gente? Foi na base da briga, literalmente, mas foi feita a minha vontade. Bom, gente, pra finalizar o vídeo, eu quero abrir 2 parênteses aqui. Uma vez eu quero agradecer os bons profissionais da área da saúde, aqueles que vão totalmente contra e são completamente opostos disso tudo que eu falei aqui. Sei que eles são muitos também. Eu sei que tem muita gente que tenta fazer o bem lá dentro e tenta mudar essa estatística. Eu digo isso, gente, porque a minha mãe era enfermeira há anos, há muitos anos. E um dos primeiros trabalhos dela foi numa maternidade. Pra vocês terem noção de que, graças a Deus, a minha mãe vai contra essa estatística de tantos maus profissionais. A minha mãe ganhou afiliados dentro da maternidade, porque ela tentava fazer com tudo isso que eu relatei aqui nesse vídeo não acontecesse. Então, não é porque é minha mãe, mas já falando dela e falando dos bons profissionais que existem, eu quero agradecer de verdade. E não desistam, não desistam, continuem dando bons exemplos para que os outros maus profissionais que estão ao redor de vocês, trabalhando com vocês, se constranjam em algum momento e percebam que aquilo que eles estão fazendo não é legal e que não é o correto. E o outro parênteses que eu quero abrir aqui e falar é, como eu falei no início, o meu intuito não é colocar medo em você que quer ser mãe, em você que está grávida, de jeito nenhum. O meu intuito é realmente abrir os seus olhos e te encorajar a não deixar que esse tipo de coisa aconteça com você também. Mas o que eu quero dizer é que se você, assim como eu, passou por algum tipo de violência obstétrica, não se sinta sozinha, se sinta abraçada. Eu sei que é difícil, eu sei que isso causa muitas coisas dentro da gente, mas mesmo com toda a dor que isso gera na gente, eu acho que a maior coisa de tudo é a força que isso nos traz, porque a gente vê o quanto a gente é forte, a gente se torna cada vez mais forte e a gente passa, e eu acho que a gente até passaria por tudo de novo pelos nossos filhos. Mas não é por isso que isso deve acontecer de novo. Então não permita que isso aconteça de novo, nem com você e nem com outras mães. Por isso, se você conhece alguma mulher que está grávida ou que deseja engravidar, enfim, compartilhe esse vídeo com ela para que ela possa saber o que pode esperar por ela lá na frente, mas que ela não deve aceitar e que deve sim mudar essa estatística. E se cada uma fizer a sua parte, seja se impondo, fazendo seus direitos serem respeitados ou denunciando, porque sim, você pode denunciar qualquer tipo de violência obstétrica. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, inclusive, como você pode fazer isso, como você pode denunciar. E se cada um fizer a sua parte, eu sei que isso um dia ainda vai se acabar. Eu sei que tá muito longe disso acontecer, mas de pouquinho em pouquinho eu creio sim que a gente vai chegar lá.
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative as notificações também pra você não perder nada do que a gente posta aqui no canal. Segue lá no Instagram porque eu tô por lá todos os dias. E é isso, gente. Nos vemos semana que vem, na terça-feira, ao meio-dia, no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!